Hi, I'm Petri Huhtinen from Optomed. Today we will guide you through the following three topics: setting up Optomed Aurora and the connections, capturing good retinal images, preliminary image analysis, and transferring of the images. Optomed Aurora é entregue com sua maleta feita sob medida, que contém tudo o que você precisa. Câmera, módulo retinal, módulo anterior, estação de carga, cabo USB, alimentação elétrica, óculos, baterias, pendrive USB, pano de limpeza e o manual do usuário. É melhor iniciar a instalação com a estação de carga e a fonte de alimentação e cabos USB. Os cabos são conectados na parte inferior da estação de carga. Em seguida, conectamos o módulo de retina à câmera, certificando-nos de que esteja firmemente preso, e um dos visores de silicone ao módulo de retina. A câmera vem com 2 copos para os olhos, um sobressalente. O último passo é instalar a bateria na câmera. A câmera vem com 2 baterias. A outra bateria pode ser armazenada na estação de carga. O design do dispositivo é simplificado para facilitar sua utilização. Há um botão de dupla ação para captura de imagem, botão de ejeção para separar o módulo óptico, OptoRoller para navegação e botões On-Off. O status da bateria é exibido com LEDs. Ligue a energia. Quando o sistema estiver pronto, girar ou pressionar o OptoRoller exibe o menu de parâmetros-chave na parte inferior da tela: lente de fixação, brilho, modo de foco, paciente e configurações. Na parte superior da tela, há ícones mostrando as configurações selecionadas e o status da bateria e da conexão sem fio. Optomed Aurora can be connected to a computer using the USB cable of the charging station or wirelessly. When using the cable, the images will be transferred automatically when the camera is set on the charging station. This time we will be using wireless connection with a dedicated software provided by Optomed. Para configurar a conexão sem fio, vá para o menu de configurações e selecione câmera. Depois, Wireless. Aí, primeiro ativamos a conexão sem fio. E depois selecionamos uma das 2 opções: modo ponto de acesso ou modo rede. O modo ponto de acesso cria conexão entre a câmera e o software cliente, enquanto o modo rede utiliza as redes sem fio disponíveis. Para esta demonstração, selecione Network Mode. Os detalhes da conexão podem ser verificados no menu. A conexão sem fio pode ser desconectada do menu sem fio da câmera, selecionando Wireless On-Off, ou do software do cliente, selecionando Disconnect. We have now learned to set up Optomed Aurora and connect the device to a computer using wireless connection. We are now ready to start capturing images. We will show you next how to take good retinal images. Today's portable fundus cameras, like Optomed Aurora, are technically equal to a typical tabletop camera. However, we do acknowledge that taking an image with portable camera is different compared to a tabletop camera.
Still, we do know that with proper training and some exercise and practice, one will learn to take good images. Para condições ideais de imagem, é bom escurecer as luzes. E lembre-se da importância de uma higiene adequada. Em primeiro lugar, estabelecemos os seguintes parâmetros. O paciente é usado para criar uma nova pasta para as imagens de cada paciente. O OptoRoller é usado para selecionar um dos 9 alvos de fixação. O alvo de fixação no meio é selecionado para tirar imagens centradas em macula. Optomed Aurora tem uma nova função, Auto Exposure Filter, que ajusta o brilho automaticamente. O modo de foco é selecionado também com o OptoRoller. Neste vídeo usamos tanto o foco automático quanto o foco manual. Ao tirar uma imagem com a Optomed Aurora, deve-se prestar atenção ao posicionamento tanto do examinador quanto do paciente. Para obter resultados ideais, deve haver alinhamento linear entre os olhos do examinador, a câmera e os olhos do paciente. Também é importante que o paciente fique quieto e cubra um dos olhos com sua mão. Cobrir ao invés de fechar o outro olho ajuda de 2 maneiras. Isto dilata o aluno que está sendo fotografado e mantém o olho aberto mais facilmente para imagens. Segurar a câmera com uma mão e apoiar o módulo óptico com a outra, mantendo a mão contra a testa do paciente. Comece a se aproximar do olho a cerca de 10 centímetros de distância. Há quadros de orientação na tela que estão vermelhos até que a câmera esteja na distância certa. Mantenha a pupila no centro da tela e se aproxime até que você possa ver o reflexo da retina que parece acinzentado. Aproxime-se lentamente enquanto mantém a visão da retina no centro do visor e feche até que ela preencha completamente a área de visão. Se for necessário um ajuste, é recomendável ajustar o dispositivo com a mão que suporta o módulo óptico. Use apenas movimentos muito pequenos, pois é fácil perder o alvo. Se a visão for perdida, basta retirar a câmera alguns centímetros e realinhar para a pupila. Quando os quadros ficarem verdes, mova a câmera aproximadamente 1 milímetro para frente para chegar na distância certa. Ao usar o foco automático, pressione o obturador até a metade para ativá-lo. Um quadrado vermelho aparecerá na tela. A cor do quadrado indica para o examinador quando a imagem está em foco. Portanto, quando o quadrado fica verde, a imagem está em foco. E a imagem pode ser capturada pressionando o obturador. As we have shown here, taking a good image with Optomed Aurora is simple. One just have to pay attention to the camera settings and a few key variables when taking the image. Após a captura da imagem, a primeira análise pode ser feita no visor da câmera. Pode-se marcar o olho esquerdo ou direito, aumentar o zoom ou apagar a imagem. Além de verificar a qualidade da imagem, a Optomed Aurora também pode fornecer feedback imediato sobre a qualidade técnica da imagem. A câmera exibe semáforos para comentar sobre possíveis reflexos e a nitidez e brilho da imagem. Vamos dar uma olhada em algumas imagens de má qualidade e discutir sobre possíveis correções. Às vezes, há reflexos na imagem. O local do reflexo pode indicar a causa raiz. Ou seja, a distância da imagem era muito longa se o reflexo estivesse no fundo da imagem. Por outro lado, a câmera está muito próxima se o reflexo aparecer na parte superior da imagem. Os reflexos podem ser evitados em muitos casos, prestando muita atenção aos quadros guia, concentrando-se na posição estável do paciente e mantendo a câmera estável durante todo o procedimento de captura de imagem.
As imagens podem estar fora de foco. A maneira simples de evitar isso é usar o autofocus. Entretanto, se o uso do autofoco não for uma opção, então o valor da refração pode ser verificado manualmente, que deve ser o mesmo que a refração do paciente. Além disso, o paciente deve ser lembrado de se fixar no alvo quando a imagem for tirada. O brilho deve ser sempre ajustado, seja manual ou automaticamente, com base na pigmentação ocular do paciente. Quando as imagens são muito brilhantes ou escuras, deve-se verificar primeiro o ajuste de brilho. Além disso, as condições de imagem podem afetar, portanto é bom diminuir a iluminação da sala sempre que possível. Quando a imagem é aprovada, ela pode ser copiada para o computador, bastando selecionar Exit Preview. A imagem é então transferida automaticamente usando a conexão sem fio. Se você não usar a função sem fio, coloque a câmera na estação de carga e a imagem será transferida através do cabo USB. Now the camera is ready for the next image of the same patient or the next patient after creating a new patient folder. We have covered 3 key topics in this training: how to set up Optomed Aurora, how to take good retinal images, and how to analyze the images. Following the instructions given in this video will help you build confidence in retinal imaging. However, it is still very important to read the user manual, which contains more detailed information about the device and its use. We at Optomed hope that you enjoy using Optomed Aurora and trust that it will help you in your daily work. Thank you for your attention.